parabenizar o King Internacional, Billy Wayne Moss, pela batalha que ele fez. Ele ganhou, nós gostamos muito bem. Acho que ele ouviu o meu recado, né? Porque se ele perdesse, eu ia tomar medida, eu com esse meu ponto. Mas enfim, ele ganhou. Está de parabéns, Billy Wayne. Está de parabéns. Nós gostamos. Aqui em Montepuez, Cabo Delgado, nós já gostamos. Não é isso, família? É isso. Fecha a televisão.